Desde o início, Isaías estava pregando alguns fatos realmente desagradáveis. Ele estava declarando que Deus traria julgamento sobre a nação. O profeta Isaías foi incumbido de uma das tarefas mais difíceis de todos os profetas. Mas é claro, se ele não tivesse seguido em frente, não teríamos este incrível livro. Ele não tinha ideia de que nos anos e séculos vindouros este livro serviria como motivação. No entanto, durante sua vida, ele não teve sucesso de forma alguma. Ninguém prestou atenção. E ao longo das próximas 4 décadas, as coisas apenas se tornaram mais difíceis. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, as soleiras das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Isaías 6, versículos 1 ao 4. Isaías teve uma visão do Rei dos Reis. Isaías era um profeta conhecido por sua retidão. Seu encontro lhe deu uma compreensão mais profunda da magnificência e poder de Deus. Como resultado, ele pôde falar a palavra de Deus com uma ousadia e autoridade extraordinárias. O trono tinha uma aparência elevada e majestosa. Aquele que estava sentado no trono foi elevado a uma posição de poder e autoridade. Porque Deus é tão digno de honra, tão significativo e tão digno, o templo ficou completamente cheio pela aba de sua vestimenta. Este é um tremendo manto. Anjos referidos como serafins neste contexto estão posicionados ao redor do trono em que Deus está assentado. Esses anjos são chamados de querubins ou seres viventes. Este é o único trecho na Bíblia que os chama por seu nome adequado, os serafins. Ezequiel 10, 3. Os querubins estavam de pé no lado direito do templo quando o homem entrou, e uma nuvem, a glória Shequina de Deus, encheu o pátio interno. Os serafins eram conhecidos por usar 4 de suas asas para mostrar sua humildade diante de Deus, e 2 de suas asas para expressar sua disposição em servi-lo. Esse equilíbrio é considerado apropriado. Mesmo que Isaías estivesse na presença dos serafins ao redor do trono de Deus, eles conseguiam enxergar as coisas mais claramente do que ele. Muitas vezes falhamos em reconhecer a glória óbvia de Deus que nos envolve. Isaías 6, versículos 5 ao 8. Então eu disse: ai de mim, pois estou arruinado. Sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que ele havia tirado do altar com tenazes. Isaías experimentou 2 coisas que o fizeram sentir que estava se desmoronando. Primeiro, foi a visão e o som dos serafins. Segundo, foi uma visão do Senhor Deus. Quando Isaías viu o Senhor, ele percebeu sua verdadeira natureza. Apesar de ser inferior aos serafins, isso não se comparava a como ele se comparava ao Senhor. A visão do trono de Deus não fez Isaías se sentir bem instantaneamente. Quanto mais claramente ele via o Senhor, mais percebia quão humilde era seu estado. O profundo senso de indignidade de Isaías é compartilhado por outros homens devotos na presença do Senhor. Jó, Daniel, Pedro e João tiveram experiências semelhantes. A vida de Isaías pode ter sido brilhante como um diamante, mas quando você coloca 1 centavo contra um fundo perfeitamente negro e o ilumina da maneira certa, você consegue ver cada falha e imperfeição, falhas que eram invisíveis antes. Número 2, Ezequiel. É difícil colocar em palavras o que Ezequiel viu ao contemplar o magnífico trono de Deus. Como mensageiro de Deus, ele estava acostumado a trazer mensagens, visões e revelações ao seu povo.
Ele era um sacerdote que estava entre os cativos judeus levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, por volta de 597 a.C. Ele frequentemente escrevia na primeira pessoa e, quando teve uma visão clara sobre o trono de Deus, colocou tudo no papel. Eu olhei e vi algo semelhante a um trono de lápis lazuli acima do firmamento que estava sobre os querubins. O Senhor disse ao homem vestido de linho: vá entre as rodas debaixo dos querubins, encha as mãos com brasas ardentes de entre os querubins e espalhe sobre a cidade. E enquanto eu observava, ele entrou. Agora, os querubins estavam de pé do lado sul do templo quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor se elevou de cima dos querubins e moveu-se até o limiar do templo. A nuvem encheu o templo, e o pátio estava cheio do esplendor da glória do Senhor. O som das asas dos querubins podia ser ouvido até o pátio externo, como a voz de Deus Todo-Poderoso quando ele fala. Quando o Senhor ordenou ao homem de linho que pegasse fogo de entre as rodas, de entre os querubins, o homem entrou e ficou ao lado de uma roda. Então, um dos querubins estendeu a mão até o fogo que estava entre eles. Ele pegou um pouco e colocou nas mãos do homem de linho, que o pegou e saiu. Debaixo das asas dos querubins podiam ser vistas o que pareciam mãos humanas. Eu olhei e vi ao lado dos querubins 4 rodas, uma ao lado de cada um dos querubins. As rodas brilhavam como topázio. Quanto à sua aparência, as 4 eram iguais. Cada uma era como uma roda interligada a outra roda. Conforme se moviam, podiam ir em qualquer uma das 4 direções para onde os querubins estavam voltados. As rodas não viravam enquanto os querubins iam. Os querubins iam na direção para onde a cabeça estava voltada, sem se virar enquanto iam. Todo o corpo deles, incluindo as costas, as mãos e as asas, estava completamente cheio de olhos, assim como as 4 rodas. Eu ouvi as rodas serem chamadas de rodas velozes. Cada um dos querubins tinha 4 rostos. Um rosto era de querubim, o segundo o rosto de um ser humano, o terceiro o rosto de um leão e o quarto o rosto de uma águia. Então, os querubins se elevaram. Quando os querubins se moviam, as rodas ao lado deles também se moviam, e quando os querubins estendiam suas asas para se levantar do chão, as rodas não se afastavam deles. Quando os querubins ficavam parados, as rodas também ficavam paradas, e quando os querubins se levantavam, as rodas se levantavam com eles, porque o espírito dos seres viventes estava neles. Então, a glória do Senhor se afastou de cima do limiar do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu observava, os querubins estenderam suas asas e se levantaram do chão, e conforme eles iam, as rodas iam com eles. Eles pararam na entrada da porta leste da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. Ezequiel 10, versículos 1 ao 19. Desde os anjos que adoram o Rei em uníssono, até a glória tangível de Deus, que ele viu e sentiu. É óbvio que o que Ezequiel viu não era normal ou natural. Estar diante da majestade de Deus é uma experiência muito humilde, quer o façamos nos momentos diários de adoração ou em uma visão como a de Ezequiel. Embora Ezequiel denuncie várias cidades e nações, assim como Israel por seus pecados, esse encontro o ajudou a desempenhar o papel de consolador. Número 3. Daniel. Daniel viveu no cativeiro na Babilônia, junto com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. Embora enfrentassem pressões para se conformar à sociedade babilônica e abandonar os costumes de seu povo, permaneceram firmes em sua fé. E Deus abençoou Daniel com sabedoria e a habilidade de interpretar sonhos. Daniel serviu a 3 administrações diferentes na Babilônia, mas manteve sua integridade e confiança em Deus inalteradas. O segredo de sua firmeza foi sua compreensão, revelações e visões sobre a vontade de Deus para ele ou seu povo. Quanto mais ele sabia sobre Deus, mais declarava a verdade aos reis sem medo ou favor. Uma dessas revelações que veio a Daniel foi a visão impressionante do trono do Criador.
Enquanto eu olhava, foram postos tronos, e o ancião de dias tomou assento. Sua roupa era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça era branco como a lã. Seu trono estava em chamas de fogo, e suas rodas eram todas flamejantes. Um rio de fogo estava fluindo, saindo de diante dele. Milhares de milhares o serviam. 10.000 vezes 10.000 estavam de pé diante dele. A corte estava reunida e os livros foram abertos. Continuei olhando por causa das palavras arrogantes que o chifre estava falando. Continuei olhando até que a besta foi morta, e seu corpo foi destruído e lançado no fogo ardente. As outras bestas foram privadas de autoridade, mas receberam um prolongamento de vida por um período de tempo. Na minha visão noturna, olhei, e diante de mim estava alguém parecido com um filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. A ele foi dado poder, glória e soberania. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não passará, e seu reino é um reino que nunca será destruído. Daniel 7, versículos 9 ao 14. As palavras de Daniel nos ajudam a entender o domínio, a autoridade e o poder de Deus para que possamos nos aproximar dele com reverência. Essa imagem também descreve como Deus é o Deus de toda a carne e dos pais de todos, independentemente de nossa língua ou denominação. Número 4. Estevão. Estevão é mencionado pela primeira vez no livro de Atos dos Apóstolos. Na época, ele servia como um dos 7 diáconos na igreja primitiva, escolhidos pelos apóstolos para fornecer aos membros da comunidade menos afortunados alimentos e outras formas de assistência beneficente. Além disso, foi o primeiro mártir cristão, executado apedrejado por proclamar que Jesus era o Cristo. No momento em que foi apedrejado, ele também teve uma visão sobre o trono do céu. Povo de cerviz dura, incircuncisos de coração e ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Da mesma forma como fizeram os seus pais, vocês também fazem. Qual dos profetas seus pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. De quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos, vocês que receberam a lei por ordenação dos anjos, mas não lhe obedeceram. Quando ouviram estas coisas, ficaram furiosos em seus corações e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Nisso, eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e enquanto apedrejavam Estevão, ele clamava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ele ajoelhou-se e gritou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Atos 7, versículos 51 ao 60. É incrível que, mesmo sendo terrivelmente perseguido, uma das últimas coisas que Estevão viu antes de sua morte foi o glorioso trono de seu pai, e ele estava realmente ansioso para ir para lá, apesar de sua dor. Isso deve confortar todos os crentes, porque o tribunal de Deus é um lar para todos aqueles que creem em Jesus. Número 5. João. A revelação de Jesus Cristo foi dada a João para que ele mostrasse a seus servos o que deve acontecer em breve, à medida que os últimos dias se aproximam. Deus fez isso conhecido, enviando seu anjo a João na ilha de Pátimos. Enquanto ele recebia a visão sobre o plano de Deus para o fim dos tempos, também foi levado à sala do trono de Deus para ver coisas maravilhosas nos céus. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu havia ouvido falando comigo como uma trombeta disse, sobe para cá, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas.
Imediatamente eu estava no Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, com alguém sentado nele. Aquele que estava assentado tinha a aparência de jaspe e rubi, e um arco-íris que brilhava como uma esmeralda cercava o trono. Ao redor do trono havia 24 outros tronos, e sentados neles estavam 24 anciãos. Estavam vestidos de branco e tinham coroas de ouro em suas cabeças. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante do trono havia 7 lâmpadas ardentes. Estas são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo semelhante a um mar de vidro, tão claro como cristal. No centro, ao redor do trono, estavam 4 seres viventes, e eles estavam cobertos de olhos na frente e atrás. O primeiro ser vivente era como um leão. O segundo era como um boi. O terceiro tinha uma face como a de um homem. O quarto era como uma águia voando. Cada um dos 4 seres viventes tinha 6 asas e estava coberto de olhos por toda parte, até mesmo sob as asas. Dia e noite, eles nunca cessavam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Sempre que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono, que vive para todo o sempre, os 24 anciãos caem diante daquele que está sentado no trono e o adoram, que vive para todo o sempre. Eles colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse 4, versículo 1 ao 11. Se não fosse pela revelação que pessoas como João, Estevão, Daniel, Ezequiel e Isaías tiveram sobre a sala do trono de Deus, não teríamos uma imagem completa do majestoso tribunal de Deus. Felizmente, mesmo que nunca tenhamos uma visão divina sobrenatural sobre a sala do trono de Deus, Ele ainda nos convida a nos aproximar dele pela fé em Hebreus 4, versículo 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça de Deus com confiança, para que possamos receber misericórdia e encontrar graça para nos ajudar em nosso tempo de necessidade. A Bíblia nos diz que é uma coisa boa nos aproximarmos de Deus, e isso é verdade para muitos de nós que o adoram em verdade. Bendito é o homem a quem escolhes e fazes chegar até ti, para habitar em teus átrios. Seremos fartos da bondade da tua casa, do teu santo templo. Salmo 65, versículo 4. No entanto, várias pessoas tiveram experiências sobrenaturais inesquecíveis que realmente as levaram cara a cara com a sala do trono de Deus. Não importa a época da história a que pertençam, suas palavras descritivas estão repletas de imagens claras ou insights que são constantes e consistentes de século em século. Ter um vislumbre de como é o trono de Deus os deixou em choque e com uma santa reverência tão profunda que voltaram para contar a história com emoções variando de medo a espanto. Quando uma pessoa deixa o lugar de um encontro divino com a confiança no perdão, especialmente depois de ver como sua autossuficiência era suja diante de Deus, ela é transformada para sempre.